Então a igreja chega aqui. Começa aí Atos capítulo 11, entra em essa cidade aqui, vai se tornar famosa. No finalzinho no livro de Atos capítulo 15, a Bíblia vai dizer que alguns irmãos, alguns discípulos, não dá nome para eles, cristãos anônimos. Alguns discípulos chegaram na cidade de Antioquia, começaram a pregar para os judeus de lá. Os gentios, ouvindo eles pregar para os gentios, se converteram, e eles passam então a pregar para os gentios também. E aí começa a ter uma igreja de judeus e gentios. E aí a Bíblia vai dizer algo interessante lá. E lá em Antioquia, pela primeira vez, os discípulos são chamados de... Até então, esse nome não existia. Porque os primeiros discípulos de Jesus eram chamados de nazarenos, por causa de Jesus de Nazaré, a seita dos nazarenos. Depois, os do caminho. Por quê? Por causa da frase de Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, os do caminho. Mas aqui, a partir daqui, começam a chamar eles de cristãos, seguidores de Cristo. Atos capítulo 12, eu nem vou colocar aqui, porque é mais sobre a prisão de Pedro e tal. Mas no finalzinho de Atos 15, bem no final, há um relato muito interessante. A igreja de Jerusalém ficou sabendo da conversão do pessoal da igreja lá de Antioquia, que estava formando uma igreja, e tinha judeu e gentio. Então, vocês lembram que lá em Atos 8, quando os samaritanos se converteram, eles mandaram Pedro e João para verificar, né? A igreja de Jerusalém era tipo uma igreja mãe, né? Aí agora os caras sabendo envia Barnabé. E a Bíblia diz que Barnabé era um homem cheio de fé e um homem conciliador, né? Ele era pai da consolação, que eles falavam. Então ele era um homem diplomático, conciliador. E eles enviam ele para verificar. O Barnabé, a Bíblia diz que ele chega lá, participa dos cultos, conversa com os irmãos e diz que viu que realmente era algo de Deus lá, que era Deus estava ali naquela coisa. E ele resolve ficar ali. Eu não vou nem voltar para Jerusalém, eu vou ficar aqui ajudando esse povo aqui. Conforme ele está ajudando, ele sentiu uma necessidade que aquele trabalho precisava de alguém comissionado, chamado para trabalhar com aquele povo gentio. E ele falou, quem que eu vou chamar? Quem que eu vou chamar? E ele lembrou, de anos atrás, ele tinha conhecido um jovem fariseu convertido que contou para ele, para algumas pessoas, que Deus o chamara para pregar para os gentios. Paulo, que agora tinha sumido do mapa. Paulo converteu em Samaria, foi para Jerusalém, ficou 15 dias com Pedro, ele fala, conheceu os apóstolos, e depois ele fica 3 anos na Arábia, e aí some do mapa e vai para Tarso, a cidade dele. Ninguém sabe, é os anos ocultos de Paulo, o que aconteceu lá. Ele deve ter pregado lá, alguns falam 14 anos, outros 6, né? Eu sei que é os anos ocultos do ministério de Paulo. Ele ficou lá na cidade dele, lá que ele pregou, aconteceu. Provável que é ali que ele deve ter tido alguma rejeição familiar, é bem provável. Porque Paulo, ele não era de condição financeira ruim. A família dele tinha um negócio de fabricar tendas, que era um negócio lucrativo na época. O Império Romano, o exército romano era muito grande, então só para o exército romano dava para vender muita coisa. Mas provavelmente, Paulo ele era o orgulho da família. Sou hebreu de hebreu, sou da tribo de Benjamim. Ele fala que ele é descendente fariseu e era fariseu, quer dizer, foi mandado jovenzinho lá para Jerusalém para estudar os pés de Gamaliel, quer dizer, a família projetava em Paulo, cidadão romano, projetava em Paulo alguma pessoa de influência futuramente no Sinédrio, em Jerusalém, um rabino. Ele tinha uma projeção familiar. Quando ele chega em Tarso, falando que se converteu, para a seita dos nazarenos,
com Jesus, ele deve ter sido desertado, provavelmente, porque depois ele fica sem condição financeira. Provavelmente, Paulo devia ser viúvo, ou ele foi abandonado pela esposa. Ele não devia ser solteiro, porque ele escreve aos casados como tendo experiência de casado. Não. Para fazer parte, os rabinos eram casados. Para fazer parte do sinédrio, que era o objetivo dele, tinha que ser casado também, né? Eles eram... Essa passagem que está falando é desse tempo. Gálatas 2? Então, aqui fala assim, ó, no capítulo 1, finalzinho do capítulo 1, então, depois de 3 anos, subi para Jerusalém para ver Pedro e permaneci com ele por 15 dias. Mas os outros apóstolos não ouvi, aí termina, né? Então, 14 anos depois, eu subi outra vez a Jerusalém com Barnabé, levando também Tito. Esses 14 anos não é... Não. Aí esses 14 anos é na época do concílio já de Jerusalém, próximo ali do concílio de Jerusalém. Então ele provavelmente, ou ele era viúvo, ou foi abandonado. Sei que ele fala, né? Ele fala sobre a questão do abandono do esposo, né? Lá em 1 Coríntios 7, lá. Então, pastor, certamente ele era casado. Antes da conversão, provavelmente ele tenha sido casado. Ou talvez não, né? Talvez seja na saída dele para Tarso, ele foi abandonado ali, ou ele era viúvo, que é a mais provável, né? Mas não chegou a ter filhos. Aí depois ele adota um discípulo praticamente como um filho, né? Que é Timóteo, né? Meu filho Timóteo, né? Que ele conheceu Timóteo adolescente, 16, 17 anos. Pastor, você acha assim, conjectura? Agora viajando na história, você acha que ele foi supostamente abandonado por causa da conversão dele? Pois é, não sei. Você pega os maiores biógrafos. Você pega os maiores biógrafos de Paulo. John Pollock, que tem um livro muito bom, que eu li ele há muitos anos atrás, na editora Vida, chamou O Apóstolo. Ele alenca essa possibilidade. Tem um livro mais recente também, que é o do Thomas Wright, né? Muito bom também, sobre Paulo. E eu estou lendo agora, esqueci o autor, agora que estou lendo, é Gross, um livro escrito na década de 40, e que agora foi traduzido em português, excelente também. Todos eles vão para essa possibilidade, ficar dos rabinos ser casado, fazer parte do sinédrio tinha que ser casado, da forma como ele escreve aos casados, mas ele, depois disso, ele toma a opção do celibato. Ele se torna celibatário, por opção, ele fala, como um dom. Aí ele fala, eu dou o meu parecer, mas nem todo mundo tem a minha condição, ele fala. Escrever sobre casal, eu penso que você casar, não. Mas... Se eu faço uma pesquisa aqui, vou fazer uma pesquisa, escrevendo, eu não acho, tem que botar. Mas eu acho que a forma que ele escreve é muito segura, a forma que ele escreve. É igual quem é pai. Quem não é pai. A pessoa pode pesquisar de pai, mas ele não vai ser. É diferente. É diferente. Bom, e aí Barnabé fala, peraí, e aquele irmão Saulo lá, irmão Paulo? Aí a Bíblia diz, final de Atos 11, que Barnabé vai a Tarsus. Quer dizer, você já pensou se Barnabé não fosse atrás dele? Porque vocês lembram, ele se converteu, todo mundo tinha medo dele, a igreja. Esse camarada aí é X9, isso aí é espião. Agente secreto, ele está falando em converter para prender a gente depois, né? A Bíblia diz que eles tinham medo. E é o Barnabé que pega, vai lá, deixa eu te conhecer um pouco, conversa com ele e tal. O Barnabé tinha essa facilidade. E ouvindo Paulo, ele tem a convicção que ele converteu mesmo. E a Bíblia diz que ele pega o Paulo e começa a levar para os irmãos. Não, meus irmãos, vamos receber nosso irmão Paulo aqui, ele converteu mesmo e tal. Ele fez isso lá no início. Aí depois eles perderam o contato, mas ele lembrou dele.
Quer dizer, ainda bem que ele foi lá buscar o Paulo, né? Senão tinha sumido, nós não ia ter as cartas de Paulo, não ia ter os viagens, não tem nada. Graças a Deus pelo Barnabé, sempre tem que ter Barnabé na igreja, né? Para resgatar valores. O Paulo estava lá, trouxe ele para Antioquia, e a Bíblia diz então que a igreja de Antioquia passa a ter profetas, doutores, né? Aí cita vários, aí cita Paulo no meio deles lá também, sim? Esse contexto de permitir servir ao Senhor sem distração ou sem preocupações materiais relacionadas a sustentar uma família. Aí ele fala, aos viúvos e solteiros dou o meu parecer. Aos viúvos e solteiros dou o meu parecer, meu mano, né? Mas isso aí vamos dizer, a Bíblia não deixou isso claro, é conjectura. Os maiores biógrafos de Paulo apontam nessa direção. Eu vou nela também, né? E uma coisa agora com certeza, ele não era homossexual. Não. Tem uns que falam, Até esse absurdo já levantaram, né? Podia sugerir que Paulo... É difícil, né? Porque em 1 Coríntios capítulo 6 ele fala contra os efeminados. Em Romanos capítulo 1 ele fala sobre a depravação moral de Roma e cita essas coisas também. Então. Efésios, né? Quando ele fala dos deveres do casal. Pois é difícil alguém, um solteiro, pegar e doutrinar, né? Só os casados aí, sem nunca ter sido. Bom, e aí ele entra, começa lá a participar da igreja, a Bíblia diz que eles ficaram ensinando, pregando. Foi uma experiência muito rica para Paulo, que ali ele viu judeus e gentios convivendo juntos, sendo igreja junto. Isso aí provavelmente vai animar depois ele a escrever a carta, né, aos Efésios, dizendo, olha, agora em Cristo não há mais separação entre judeu e gentio, entre escravo e livre, entre homem e mulher, todos são um em Cristo Jesus. Mas é essa igreja que em Atos capítulo 13 vai enviar Paulo e Barnabé para a primeira viagem missionária. Antes do ministério dele, então foram 15 anos aproximadamente, aqui no anonimato. Considerando que Jesus morreu mais ou menos em torno do ano 30, a conversão de Paulo é geralmente creditada como sendo entre o ano 33 ao ano 35 depois de Cristo, né? Então, ele se converte, 15 dias, 3 anos na Arábia, vai dar mais ou menos no ano 38. E aí ele fica sumido, provavelmente do ano 38 até lá pelo ano 44, 45. Não dá 14 anos, não. Dá quase uns 7 anos de sumidão. Porque no ano 47 ele vai fazer a primeira viagem missionária já. E ele fica um ano em Antioquia, quer dizer, até 46. Dá uns 8 anos, né? Uns 8 anos ocultos, sumidos. Mais uns 3. A conversão dele ficou lá na Arábia. Na Arábia, no deserto, né? Ali provavelmente ele ficou o Antigo Testamento todinho, relendo o Antigo Testamento. Porque o que ele tinha uma teologia rabínica. E na teologia rabínica não cabia Jesus, porque o Messias que eles esperavam era um Messias diferente, político e tal. Jesus crucificado numa cruz, um suplício romano, que não entrava na cabeça dele. É que morreu, agora falam que vive, né? Em Atos fala, eles afirmam que um defunto vive. Aquilo não entrava, para ele era uma seita, que tinha que ser combatida. Ele era como um muçulmano fanático que combate, que se põe até bomba no corpo para atacar. Ele queria combater aquela seita. Quando ele se converte, Jesus aparece para ele e fala, eu sou Jesus a quem tu persegue. Aquilo fez uma mudança estrutural total na vida dele. Virou a vida dele cabeça para baixo. Se hoje um líder muçulmano, tipo o líder do Hamas, se converter. Aí ele foi reler o Antigo Testamento. Eu sou o Cristo. Quando ele começa a reler o Antigo Testamento, com Jesus, ele fala, gente, por que eu nunca vi isso?
Ele estava presente desde o início. Aí começa a ver Jesus no Gênesis, né? No Gênesis, ele vê Jesus no Êxodo, no Levítico, o sacrifício tudo preparado, no cordeiro lá, no sacrifício de Isaac, o cordeiro que estava lá reservado no lugar de Isaac, e começa a ver Jesus, tudo. Aí ele vai citar muito Isaías, ele vai citar muito os Salmos, porque ele vai ver todas as profecias messiânicas, né? Que lá mudou totalmente. Quando ele vem e faz a primeira viagem missionária, ele já... E aí a Bíblia muda, né? Fala que a partir daí ele passa a ser conhecido, como agora ele vai pregar para os gentios, ele usava o nome de Saulo, que em hebraico é o mesmo que Saul, Shaul, né? Ele era da tribo Benjamim, o rei Saul era da tribo Benjamim, quer dizer, muitos filhos homens da tribo de Benjamim recebiam em homenagem ao rei Saul, que foi o único rei da tribo de Benjamim, homenageavam pondo o nome dele, Shaul, Saulo. Mas quando ele vai agora pregar aos gentios, ele passa a usar o nome grego dele, né? Paulo. Não é que era Saulo que virou Paulo igual o hino. Na verdade, é um hino bonito, mas não é isso que aconteceu. O nome dele era Paulo. Não é que foi mudado para Paulo, não. Era o nome dele em grego, o outro em hebraico. E provavelmente ele tinha um nome em latim também, porque como ele era cidadão romano, ele tinha que ter um nome em latim. Né? O Paulo, sei lá como que era. Porque todo o cidadão, Caio Júlio César, eles tinham uns nomes assim completos. Ele tinha um nome, mas como Lucas, que era grego, foi o primeiro que escreveu sobre a vida dele, isso se perdeu na história. Ninguém sabe o nome em latim que ele tinha, mas ele devia ter também. Mas ele passa a ser conhecido pelo nome grego, Paulo. Esse é o nome que nós vamos conhecer. E a graça de Deus é tão maravilhosa que o Billy Graham escreve o seguinte: quando a gente vai falar sobre Paulo, a gente não pensa no perseguidor, a gente pensa no apóstolo. Isso significa que a graça apaga os erros. É isso que ele vai falar, né? Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Né? Então, ali a primeira viagem missionária de Paulo. Aí essas viagens missionárias vão ocupar Atos, do capítulo 13, né? Aí do capítulo 13 ao capítulo 28, a gente vai ver as viagens missionárias de Paulo, do 13 ao 28. Então, ele começa a primeira viagem missionária. No capítulo 16, porque até então ele estava pregando na Ásia. Só Ásia. No capítulo 16, ele vai entrar na Europa. O primeiro a entrar na Europa com o Evangelho, Paulo, que é quando ele vai a Filipos, né? Ele está lá na Ásia e de repente ele tem uma visão, ele quer ir para um lugar, a Bitínia, né? E a Bíblia diz que o Espírito de Jesus não o permitiu. Ninguém sabe por quê. O Espírito Santo falou, para lá você não vai. Ele fala, para onde que eu vou? Aí tem um sonho, uma visão. E aparece o homem e fala, passa a Macedônia e ajuda-nos. Você sabe, é os Balcãs, né? A Macedônia é a Europa. Durante 50 anos, essa região, na época dos anos 40 aos anos 80, aos anos 90, não, até os anos 80, eram países que foram unificados e constituíam uma nação só, chamada Iugoslávia. Iugoslávia. Aí, quando morreu o ditador que unificou esses países, ele se fragmentou. Aí, nos anos 90, a gente viu a Guerra dos Balcãs, a Guerra da Bósnia, a Guerra da Sérvia, né? Se fragmentou, Montenegro, se fragmentou alguns países. Mas foi aí que Paulo, quando atravessou, foi primeiro para a Europa, continente europeu, foi para a Macedônia. Então ele ficava lá pregando, lá Macedônia, Ásia. Aí ele vai para as cidades gregas depois. Ele prega em Atenas depois, na Grécia. Ele vai para a Grécia, prega em Atenas, a capital
filosófica e intelectual do mundo da época. Ele prega em Tessalônica, ele prega em Corinto, ele prega em Éfeso, só que Éfeso já é Turquia hoje, né? Aí já a Turquia fica na divisa ali da Europa com a Ásia, né? Ele pega um pedacinho da Ásia e um pedacinho da Europa. Então ele já prega ali também em Éfeso. E aí ele vai, do capítulo 13 ao 27, ele está indo na Europa, Macedônia, até que quando chega no capítulo 28, ele finalmente vai capital do mundo da época. Mas é interessante que ele chegou em Roma no ano 60 depois de Cristo. Mas a carta aos Romanos, a epístola aos Romanos, ele escreveu antes de ir para Roma. Quando ele escreveu aquela carta, ele estava em Corinto. A epístola aos Romanos foi escrita entre os anos 57 e 58. E lá na carta aos Coríntios, no capítulo 15, ele fala de planos que ele estava tendo ali nessa época aí. Falou, olha, eu quero visitar vocês, e depois que eu visitar vocês, eu quero ir para a Espanha. Lá já no final, já, né? Já perto de Portugal, já. Na Ibérica, já. Eu quero ir. Aí o que acontece? Os planos de Deus é diferente da gente, né? No ano 58, ele é preso em Jerusalém. Pouco depois que ele saiu lá de Corinto, voltou para Éfeso. Na hora que ele chega em Éfeso, ele é avisado que ele vai ser preso, mesmo assim ele vai para Jerusalém e ele é preso em Jerusalém. De Jerusalém vai para Cesareia e os judeus fazem um complô para matar ele. E ele fica sabendo. Aí aparece, a única vez que aparece um parente de Paulo na Bíblia, que me parece que é um sobrinho ou uma sobrinha, eu não esqueci, que vai visitar ele na cadeia, em Atos, capítulo acho que 26, visita e fala do plano. Ó, vão te matar. Aí quando ele é julgado, e quando ele é julgado por 2 governadores, um fica 2 anos, depois tem a troca de governo, e a Bíblia diz que eles mantêm ele 2 anos preso, querendo receber dele propina, querendo que Paulo desse dinheiro para soltar ele. Quer dizer, corrupção e política é algo muito antigo. E judicial também, porque o governador, na época, era governador e juiz ao mesmo tempo. O direito romano nasce nessa época. Aí, o que acontece? Quando ele é julgado, o governador fala para ele, entendendo o pedido do povo lá. Você quer ser levado para Jerusalém, e lá, que ele estava em Cesareia, e lá ser julgado por mim? Aí, como ele sabia da trama, que a trama era no caminho, e já tinha 200 homens armados, prontos para cercar o comboio onde Paulo ia, com poucos soldados levando ele, eles iam dominar aqueles soldados e matar Paulo, iam assassinar ele. Sobrinho, né? A única hora que aparece um parente dele, né? Aí ele pega e fala para o governador, olha, eu sou cidadão de Roma. Ele pergunta, você quer ir lá para Jerusalém jogar para mim? Ele fala, não quero. Então, como cidadão de Roma, eu evoco o meu direito como cidadão. Apelo para César. Então, era um direito, um cidadão romano tinha direito de apelar para ser julgado pelo próprio imperador em Roma. E tinha que ser concedido. E como ele fez publicamente isso na audiência, o governador não podia negar. Senão alguém dedurava ele lá para o imperador. Então ele falou, então, como você apelou para César irás. E aí é quando então ele é enviado para Roma, preso. Ele queria visitar Roma assim, andando, viajando, normal, né? Não imaginava que ele ia para lá preso. E aí no capítulo 27, que é um naufrágio, ele vai parar na ilha de Malta, prega para aqueles nativos, ora para os enfermos, e aí finalmente ele chega aqui. Do ano 60 ao ano 62,
ele fica em Roma. E aí o livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 28, termina aqui. Que o livro de Atos termina dizendo assim: e Paulo ficou 2 anos inteiros na sua casa, com um guarda lá romano. Ele ficou em prisão domiciliar, pôde alugar uma casa, com um guarda lá, com segurança, pago por Roma, e com autorização para receber quem ele quisesse. Pregou em casa, converteu até soldado. Aí os irmãos, porque a igreja em Roma não foi fundada por Paulo. Assim como Antioquia, irmãos anônimos fundaram a igreja lá. Quando ele escreve essa carta aqui, já existia uma igreja em Roma, que não foi fundada por ele. Ele fala isso na carta aos Romanos. E quando ele está lá, esses irmãos vêm visitar ele, ele prega para outras pessoas, para judeu, para gentio, 2 anos inteiros pregando. Escreve as cartas da prisão, já ouviu falar das cartas da prisão? Efésios, Colossenses, Filipenses, escritos tudo na época daquele lá preso lá, ele escrevia cartas. No ano 62, o livro de Atos termina como se você está vendo um filme e ele termina sem final. Já viu que esse filme termina sem final? Não tem um final. Fala, mas acabou? Acabou assim? Quem que era o rei Agripa? O rei Agripa era um título. Assim como tinha Herodes, depois Agripa, era um título. Substituiu Herodes. Ele era um governador com nome de rei. Só com pampa de rei, mas não tinha poder de rei, coisa nenhuma. Ele era um preposto de Roma. Não, eles dividiram a Palestina em 2. Uma parte Pilatos, que depois veio Festo, e outra parte Herodes, que depois veio Agripa. Mas era tudo dito e nomeado por Roma. Havia muitas pessoas, inclusive mulheres, e homens da alta sociedade que se converteram sob a pregação de Paulo. Muita gente, né? Mas a própria, por exemplo, Lídia, que se converteu lá em Filipos. Lídia era empresária de Tiatira, vendedora de púrpura, ela era empresária. Depois, em Romanos 16, ele vai dizer que no palácio do César, imperador, tinha cristãos lá, que já tinham trabalhado com ele. Os da casa de César vos saúdam. Tinha muita gente da elite lá que se convertia também, não era? A igreja era constituída, a maioria das pessoas pobres, muitos até escravos e ex-escravos, mas também tinha gente da elite também. Tem que olhar, que tem umas histórias que inventa também, que não dá para engolir muito não. Bom, aí termina o livro de Atos, mas ele termina assim, sabe por quê? Sem um final. Porque o Atos da igreja não tem um final. Os atos da igreja continuam até hoje, até a volta de Jesus. A igreja continua a sua história, por isso que Atos termina parecendo que não tem um final, porque não tem. Ele continua, a história da igreja continua sendo escrita. Não como um livro canônico, sagrado, que foi só aquele, mas a história da igreja continua até nossos dias. Tem uma história, 2000 anos de história. Eu tenho um vídeo no meu canal, que eu gravei, inclusive foi para o IMP. Foi no final do ano passado. Você pode ver lá a história do cristianismo no meu canal lá, Gilber Donizete. Você vai ver lá um vídeo, 1h10 mais ou menos de aula. Foi uma videoaula. Não foi uma aula presencial, foi só uma videoaula que eu gravei para o IMP no finalzinho do ano passado, acho que em novembro, sobre história do cristianismo. Aí no ano 62 ele é solto. Ele é solto. Ele é absolvido por Nero. O Nero não tinha ficado doidão ainda não. Pouco tempo depois ele vai ficar. 2 anos depois ele vai enlouquecer. Aí Paulo é solto. E do ano 62 ao ano 66 ele fica solto. Só que isso aí não está no livro de Atos mais, que o livro de Atos encerrou em 62. Provavelmente, aí os biógrafos de Paulo falam que provavelmente
Ele deve ter realizado o desejo dele visitar a Espanha. Provavelmente ele deve ter chegado lá. Ele deve ter visitado todas as cidades que ele já tinha pregado, feito várias viagens. Ele escreveu a carta a Tito nesse período aí, a primeira carta a Timóteo, nesse período aí, que ele estava solto. Não é carta da prisão mais. Mas quando chega no ano 64, o Nero enlouqueceu. Pôs fogo em Roma, culpou os cristãos e começa a perseguição dos cristãos. Quando chega no ano 66, tanto Paulo como Pedro são presos e levados a Roma. Pedro não era cidadão romano. Ele é executado publicamente com muitos outros cristãos. Nero mandou muitos cristãos para as arenas, crucificou um punhado, queimou um punhado na fogueira. E segundo a tradição, não está na Bíblia, segundo a tradição, Pedro é crucificado junto, de cabeça para baixo. Paulo era cidadão romano, não podia ser executado publicamente desse jeito. Então ele é morto na cadeia, provavelmente a espada, né? Então aí na cadeia, já preso, tanto Pedro como Paulo, eles devem ter morrido entre o ano 67 e 68, né? A maioria dos historiadores coloca como ano 67. Somente o caso de Paulo. Ele devia ter em torno de 65, 64 anos, quando ele morreu. Quando ele fala Paulo velho, ele não era tão, na verdade, ele não morreu tão velho assim. Pedro devia ser mais velho um pouco, né? Pedro devia ser mais ou menos da idade de Jesus, né? Então, Pedro devia estar beirando 70 anos, mais ou menos, né? Ele era um pouquinho mais velho que Paulo. Paulo nasceu entre o ano 1, a maioria acredita entre o ano 1 e o ano 6. A maioria coloca o ano 2, né, ano 3, como o ano que ele nasceu. Só João não foi martirizado. Só João. Então, aí ele escreve, enquanto ele está preso pela última vez agora, entre o ano 66 ao ano 67, ele escreve a última carta dele, que é a 2 Timóteo. Já é um testamento, já é uma despedida, onde ele fala para Timóteo, olha, ele fala o problemão que ele estava passando, né? Ele fala da prisão dele, que parece que era recente. Olha, lembra de pegar meus livros que eu deixei em Troade? Eu deixei uma capa, né? Eu fui preso, já tinha tido uma audiência, não teve ninguém com ele na audiência, né? Ele fala, todos me abandonaram, exceto Lucas, quer dizer, ele fala que só Lucas estava com ele. Todos me abandonaram, exceto Lucas. Demas, que era lá da igreja, amou mais o presente século. Aí ele fala para Timóteo vir, vem me ver, né? Onde você puder, venha, né? Era uma despedida mesmo. Aí é que a frase famosa, acabei a carreira, guardei a fé, desde agora a coroa da justiça me está reservada, não somente a mim, mas a todos que amam a sua vinda. Pedro também escreve 2 Pedro nessa época, ele também se despede, né? A primeira carta de Pedro é escrita mais ou menos nesse período aqui também. A segunda é quando ele está preso, e aí eles morreram bem próximo um do outro. Aí, Pedro também, na segunda epístola, já despede também, né? Eu sei que o tempo de eu sair desse tabernáculo já está próximo e tal, eu começo a despedir também.